Olá, eu sou o Gomes. Nós na aula passada falamos sobre os regimes do IVA, não é? Os regimes do Imposto sobre Valor Acrescentado. Por que nós queremos os regimes do IVA? E por que os regimes do IVA? Porque o IVA em Angola é aplicado em taxas distintas, não é? De forma distinta, em grupos distintos, sendo o regime de exclusão para entidades que tenham volume de faturação inferior a 10 milhões de kwanzas no ano anterior e o regime simplificado para entidades que tenham o volume de faturação superior a 10 milhões inferior a 350 milhões e qualquer coisa diferente disso passa a ser o regime geral, não é? Passa a ser o regime geral. E que as empresas que estão no regime de exclusão podem solicitar para transitar para o regime simplificado e daí cumprir as obrigações do regime simplificado e principalmente beneficiar das coisas boas que tem o regime simplificado. Uma das coisas boas que tem o regime simplificado é o reembolso do IVA. Sim, você pode receber o IVA que você paga, você pode receber parte dele em volta. Bom, mas também no regime simplificado e o regime geral existe penalização ao não pela falta da submissão dos elementos contabilísticos de forma eletrônica. Esta submissão dos elementos contabilísticos de forma eletrônica tem um nome que é SAFT. SAFT, não é? Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes sobre o que é isso de SAFT, mas é o tema da aula de hoje. E esta aula faz parte do módulo 3 do curso Introdução ao Programa de Parceria Tussílica. Bom, então vamos lá falar de SAFT. SAFT. Se você perguntar algo, se você pegar um SAFT, né, um ficheiro SAFT, mostrar a um técnico de informática, não é? Se você pegar um ficheiro SAFT e mostrar a um técnico de informática, a primeira coisa que ele vai dizer é que isto é um XML, né? XML, Schematic Market Language. É igualito, se você entende de informática, é igualito à estrutura, por exemplo, de um HTML, não é? HTML que é utilizado para as páginas web, É igualito, é a mesma coisa, não é? É mais ou menos. Só que as tags, não é? São típicas do SAFT, em vez do HTML. Na verdade, se nós quisermos traduzir isso em português, SAFT seria ficheiro normalizado de expensão tributária. Atenção aí, normalizado de expensão tributária. Ficheiro normalizado. Por que normalizado? Perdão. Por que normalizado? Reparem, com a implementação do IVA, veio uma estrutura informática por trás e a AGT precisava uniformizar a maneira como as pessoas declaram as suas atividades contabilística. Então, porque nós no mercado passaram a existir vários softwares certificados. Vários softwares no mercado, existem vários softwares. Seja ele certificado ou não, mas existem vários softwares de faturação. O Silic é só um deles. Na verdade, o melhor no caso, né? Mas é só o melhor deles, mas existem tantos outros softwares de faturação. E como seria a declaração dos elementos contabilísticos, já que cada desenvolvedor desses softwares trabalhou de forma independente. E, aliás, já que somos concorrentes, muitas das vezes nem conversam. Embora nós aqui no Universo Sílica somos muito abertos, inclusive ajudamos a concorrência, porque já ajudamos muita gente a certificar os seus próprios softwares e não vemos mal nenhum. E, aliás, somos apoiantes da união, faz a força, não é? Quanto mais nós, desenvolvedores de software, nos unirmos, melhor para nós. Claro que nós não vamos revelar os nossos segredos, nós não vamos dar o código-fonte completo, mas quanto mais unidos, melhor para nós. Então, imagina existirem 100 softwares de faturação. 100 softwares de faturação. Cada um faz a fatura do ponto de vista de programação, tem a sua base de dados estruturada de forma diferente. Como é que a gente iria entender que isto é uma fatura, isto é um recibo, isto é uma proforma, ok? Isto é uma guia de remessa. Como é que a gente tem a entender? Como é que a gente tem a entender que essa é a coluna do total, que essa é a coluna do subtotal da fatura, de linha e tal. Como é que a gente tem a entender? Ficaria muito difícil eles entenderem.
Então, para isso, criar um ficheiro normalizado de inspeção tributária, vulgo SAFT, abreviado, porque o SAFT vem de uma expressão inglesa, não é? Vem de uma expressão inglesa. Ok? Então, o que vai acontecer? O SAFT reúne aquilo que a AGT precisa saber. A AGT disse assim: vocês, produtores de software, o que eu preciso saber dos vossos clientes é isto. Quantas faturas ele fez? Escreve aqui nesse campo. Quais, cada uma das faturas que ele fez, escreve aqui neste campo. Os totais de linha, escreve aqui. Os impostos que ele cobrou, escreve aqui. Tudo que aconteceu na sua empresa do ponto de vista contabilístico e que interessa à AGT vai constar no SAFT. Isto é inevitável. Por isso é que no momento de certificação de software, uma das coisas que a gente mais pressiona a nós desenvolvedores é o SAFT. Porque é isso que interessa a AGT, ter a informação contabilística da empresa, não é? Por via de quê? Por via do software. Pronto, então isso é ponto assente. Lá vai tudo que você fez que interessa a AGT vai estar no SAFT. O que não interessa, eles também não puseram no SAFT, ok? Porque a norma do SAFT é exatamente aquilo que lhes interessa. O que não lhes interessa também não colocaram lá. Então, por isso é que todo mês, quem está no regime simplificado ou regime geral, todo final do mês, deve exportar o SAFT. E lá no Sílica tem os campos próprios para você exportar o SAFT. Depois vamos mostrar isto, penso que nas aulas seguintes ou nos cursos seguintes, né? Vamos mostrar isso. Aliás, temos um curso específico voltado a isso. Então lá nós explicamos mais detalhes sobre isso aí. Pois é, então, vai lá. Então agora acabei de explicar o que é o SAFT. Na verdade, o ficheiro SAFT, tudo que é elemento contabilístico da sua empresa vai estar no SAFT dentro do período que foi indicado. Por isso é que o SAFT pode ser tirado um mês, uma semana, 15 dias, um mês, 30 dias, sei lá. O prazo a AGT recomenda um mês ou 3 meses, mas é permitido inclusive tirar em partes, né? Você pode tirar, por exemplo, há empresas que têm um volume de faturação muito alto. Nós temos um cliente que faz, sei lá, 1000 faturas por dia, isto aí não é nada. No dia a dia deles, fazer 1000 faturas é normalíssimo. Isso, assim, se fizeram 1000 faturas é pouco para eles. São empresas que fazem 50.000, 60.000 faturas ao mês, não é? Fazem 70, já houve um mês, por exemplo, chegaram a fazer 70.000 faturas, não é? É muita fatura que eles fazem. Então o SAFT costuma ficar muito pesado. Você ter esse SAFT do mês fica muito pesado, o ficheiro fica muito pesado. E começa a ser difícil para o software tirar e ainda mais difícil para fazer carregamento na plataforma da AGT. Então a AGT permite que podemos tirar em partes. Por exemplo, podemos tirar do dia 1 até o dia 10, do dia 11 até o dia 20 e depois do 21 até o 30, assim sucessivamente, não é? Então toda a informação contabilística no período indicado vai estar no SAFT, ok? Vai estar no SAFT. Bom, como eu já falei, o SAFT é das instituições que estão no regime simplificado ou no regime geral, ok? Bom, agora, as entidades referidas no número 1 do artigo 2º devem submeter à AGT um ficheiro do tipo faturação e aquisição de bens e serviços. É aquilo que eu já falei, o regime simplificado. Agora, os ficheiros do referido, número 2 do artigo, deve ser preenchido de acordo com a informação constante no sistema de processamento eletrônico dos dados do contribuinte. É o que eu acabei de dizer, tudo o que você fez, tudo que foi processado pelo nosso software e que interessa a AGT vai estar no SAFT. Agora, o SAFT traz também com ele algumas penalidades. Por quê? Porque quando você não submete o SAFT, você não está a informar a AGT aquilo que a AGT quer saber, o que é que você faturou e por isso qual deveria ser o seu imposto, não é? Pois é, então quais são as penalidades? 300.000 kwanza por falta de submissão ou submissão fora do prazo e 500.000 kwanza por alteração do registro das faturas e documentos equivalentes. Atenção, você emitiu uma fatura onde o total era 100.000 kwanzas, mas depois você vai lá e diz que o total é 50.000 kwanzas. É isso que eles estão a chamar de alteração do registro das faturas e documentos equivalentes. É isso que estão a dizer que a penalização são 500.000 kwanzas. São muitas pratas
e não dá para perder dinheiro nesta altura. Pois é, então, o que aprendemos na aula de hoje? Resumindo, o que nós aprendemos na aula de hoje é que a AGT criou o ficheiro de normalização de expensão tributária, que neste caso é o SAFT, onde consta toda a informação contabilística, toda a informação processada na empresa no período indicado, que este período pode ser um mês ou 3 meses, o que é recomendado por lei, mas também poder ser períodos menores. Na próxima aula nós vamos falar sobre retenção na fonte, porque tem sido um tema com muitas dúvidas. Então, se você também é uma das pessoas que tem dúvidas sobre o que é, o que não é retenção na fonte, fica comigo na próxima aula. Muito obrigado e nos vemos lá do outro lado.